Bom, vamos retomar então os julgamentos dos processos do dia 25 de setembro. Nós estávamos indo na sequência, mas há um processo que é o item 264, final 2013-82 da Batiqui Comércio, Importação e Exportação, que há um provimento judicial para que o processo fosse pautado. Para se evitar que ele seja retirado de pauta, nós vamos antecipá-lo e julgar neste momento. A relatora, doutora Mara, tem a palavra agora, por favor. Processo na pasta compartilhada. Esse processo aqui eu vou resumir, porque é muito tranquilo. Tá? É um processo de retificação numa DI e que ele pede o crédito do PIS e COFINS, importação, ele pediu, né, o crédito. Aí a gente baixou em diligência para poder conferir qual era o valor que ele tinha direito. A unidade calculou o valor que ele tinha direito e reconheceu, ele concordou com o valor que a unidade calculou, então eu estou dando o valor que a unidade, eu estou reconhecendo que foi dado na diligência. É isso. Vocês querem que leia ou vocês querem? Tem alguma... ou está suficiente? Ele pede também atualização pelo Selic. O que eu estou falando é que atualização dos créditos pela Selic, que deixa eu ver aqui, assim, que já tem a previsão, né, da atualização pelo Selic quando você pede que a própria unidade vai atualizar, tá? É isso. Não tem mistério aqui. Aqui, pelo exposto baseado na informação fiscal da unidade preparadora, provimento ao recurso para reconhecer os valores de crédito a ser restituídos, os valores de PIS e COFINS, conforme a informação da unidade, da alfândega de Viracopos, que quantificou o crédito e ela concordou com esses valores. Pedro pediu a palavra. Só uma pergunta, Mara, sobre a Selic, isso aqui é crédito, então? Importação, PIS e COFINS, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS importação. Porque tem uma discussão em volta do termo inicial da Selic, né? Mas ele não fala, ele só pede. Ele não entra nessa discussão, não, tá? Ele só pede a atualização do crédito da Selic. Estou deixando para a unidade calcular, porque isso já é procedimento da unidade calcular esse valor. É porque tem uma discussão que tem a ver com o termo inicial, que eu acho que é repercussão geral, alguma coisa assim, que a gente tem que aplicar, né? Para uma atualização da Selic. Eu já estou aplicando, Pedro. Tá? Não, estou aplicando a Selic. Não, mas é que eu estou vendo que você está aplicando ela conforme a IN, né? Mas a IN, ela considera isso já. A IN é de 2017. Ah, tá. Ela já deve estar considerando, então. A IN é recente. Isso daí eu pus aí para mostrar que já é procedimento da unidade. Tá. Deixa eu dar uma olhada nela aqui.
travou o Paulo para mim. Vocês baixaram a resolução? Essa nova entrada? Quem, eu? Eu baixei. Vocês querem que lê o voto? O Paulo caiu. Quer que lê o voto, gente? Alguém quer que lê ou... Esse não tem necessidade, não. Falou dele? Eu acho que não. Esse mesmo aí que você já falou dele, o Bakhti? Isso. Não precisa ler, não. Também acho. De minha parte, não. Eu acho que isso daí não tem problema. A unidade já deu o crédito. O Paulo caiu. Tem a ver com roupa, Mara? Não, eu acho que essa empresa, eu olhei na internet, é daquelas que importa que monte de coisa, sabe? E revende. Acho que eles têm até um site, eu olhei na internet, eles têm um site, eles importam tudo. Um montão de cacareco, de tranqueira. Tem um monte de coisa, tudo. A empresa é grande, importadora grande. Estou no ar ou não? Tá. A internet aqui ficou ruim, desliguei tudo, 3G, vai para os 3G. Bom, podemos voltar ao processo? Sei, presidente, eu estou vendo aqui ainda. Ah, tá. Mara, mas a fiscalização reconheceu o crédito, mas reconheceu tudo ou parte? Ô Pedro. Oi. Ela reconheceu em resposta à diligência, a empresa concordou com o que ela reconheceu. Ela respondeu à diligência falando que concordava com o valor que foi apurado. Tá, então acabou. Então... não tem. Por isso você está votando com o resultado da diligência. Estou aplicando o resultado da diligência. Ah, tá, aí sim. Respondeu, concordou. Ok, presidente. Vamos lá. Elcio. Com a relatora. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Leonardo Macedo. Acompanhe, presidente. Laércio. Acompanhe. Márcio. Com a relatora. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 264, processo final 2013-82, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Então, agora a gente retoma lá na sequência. A partir do item 244 até o 256, processos da SSTI Tecnologia, não abram o 244, abram o 245. Do 245 até o último, do 245 ao 256, os processos de crédito. O 244 é o de aplicação da multa. Então, vamos para o
245. Trata de um pedido de ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo decorrente de venda não tributada, alíquota zero, no mercado interno. O interessado transmitiu o seu PER e, decorrido o prazo que entendeu excessivo sem um pronunciamento da Receita, interpôs mandado de segurança, cuja sentença lhe foi favorável, com a determinação do juízo para que houvesse análise do pedido no prazo de 30 dias a partir da notificação à autoridade coatora ou a partir do momento em que forem cumpridas as necessárias diligências pelo impetrante. Isso aí foi importante no decorrer do processo. Em cumprimento à ordem judicial, a autoridade fiscal emitiu o termo de intimação para que a contribuinte apresentasse, em relação ao período de apuração, 5 providências. 1, cópia da COM. 2, relação de grupos de fornecedores relacionados à natureza do crédito. 3, demonstrativos mensais das vendas isentas e as não alcançadas pela incidência da contribuição efetuada no mercado interno. 4, demonstrativo mensal das vendas de pessoa jurídica beneficiada com suspensão. Demonstrativo mensal com a descrição dos produtos vendidos com alíquota zero e suas classificações fiscais com o valor das vendas no mês. Consta dos autos que o contribuinte atendeu às intimações após prorrogações em 14/8/2012, com a apresentação de cópias do DACOM, da relação de fornecedores, demonstrativos de vendas com alíquota zero, descrevendo os produtos vendidos com as suas respectivas classificações fiscais, com valor de venda unitário e totalizados por mês. Então, ele atendeu o item 1, 2 e 5. A autoridade fiscal verificou nos DACOMs da contribuinte a ausência de informações quanto aos valores das colunas destinadas à apuração de créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno nas fichas apropriadas 06A, 14, 16A e 24, apurando crédito zero. Ressaltou ainda que, de acordo com as instruções de preenchimento do próprio programa gerador da COM mensal, na coluna crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, o declarante deverá informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuadas no mercado interno vinculados à venda efetuada com suspensão e isenção alíquota zero, ou não incidência do PIS, conforme disposto no artigo 17 da 11.033. Assim, caberia à contribuinte segregar eventuais créditos vinculados à receita não tributados no mercado interno em seus DACOMs, por um dos métodos previstos na legislação, apropriação direta ou rateio. Não tendo feito, o pedido de ressarcimento foi indeferido. Cientificado interessado apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que o crédito é devido e que apenas não foi demonstrado de forma correta nos DACOMs, razão pela qual tais demonstrativos foram retificados, inserindo os valores provenientes das aquisições do mercado interno, segregados através de rateio proporcional às receitas tributadas e não tributadas do mercado interno, o que possibilita verificar a exatidão, efetividade e integralidade do crédito apurado cujo ressarcimento foi requerido. Verifique-se ainda a apresentação de demonstrativo de apuração mensal do PIS e da COFINS com as aquisições no mercado interno, discriminando as tributadas e não tributadas, com o cálculo da proporcionalidade e ainda da COM retificador. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação e não reconheceu o direito creditório. O acordo assentou sua decisão com as seguintes premissas e fundamentos. 1. O indeferimento pedido teve razão na ausência de indicação de crédito nos DACOMs. 2. As retificações procedidas nos DACOMs somente surtiriam efeitos pretendidos se antes da análise do PERDECOM. Na fase impugnatória, as retificações nas declarações por si só não comprovam a existência do suposto crédito passivo de ressarcimento. Seria necessário que viessem acompanhados de documentos fiscal e contábil, comprobatória da procedência do crédito alegado. 4. Consumiu-se a preclusão do direito de fazer prova, nos termos do 16 do PAF. Concluiu que a simples entrega de DACOMs retificadores desacompanhados de documentação que comprove os dados neles inseridos impede a análise da procedência dos créditos. Inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual suscita em sua defesa: a. O crédito pleiteado baseia-se nos artigos 28 e 30 da 11.196 de 2005, que trata dos incentivos ao programa de inclusão digital, com as alíquotas zero de PIS e COFINS. B. Aduz ter apresentado os elementos solicitados no termo de intimação, mas o fundamento fiscal para o indeferimento do pedido foi o erro de preenchimento da DACOM, deixando de proceder qualquer análise do documento.
C. A DRJ deveria ter solicitado diligência para análise dos pedidos em face das retificações e documentos juntados aos autos, e pede que seja deferido nessa instância o julgamento. Requer o julgamento conjunto dos vários processos que tratam do mesmo pedido versado no presente processo e aquele que se exige multa isolada em razão do indeferimento do pedido. E defende que, pelo princípio da verdade material, se a autoridade fiscal verificasse a insuficiência da prova, deveria apontar à contribuinte a providência necessária e conceder-lhe o direito de prová-lo. Vou para o voto. Infere-se do despacho decisório que o indeferimento do pedido de ressarcimento do alegado saldo credor da contribuição social ao final do trimestre em referência deveu-se à ausência de informações de valores em campo próprio do DACOM. A DRJ corroborou a decisão prolatada pela autoridade administrativa, acrescentando fundamentos de que naquela instância não se admitia a apresentação de retificação extemporânea do DACOM, que, se admitida, deveria ser acompanhada de documentos de prova. Porém, já precluso o direito estutório do contribuinte, eis que ultrapassado o momento processual com fundamento no 16 do PAF. A contribuinte contesta os fundamentos da decisão recorrida com argumentos de que a legislação lhe assegura o direito ao crédito pleiteado com base nos artigos 28, 29 e 30 da Lei 11.196, que trata dos incentivos aos programas de inclusão digital com alíquota zero de PIS e COFINS. Aduz ter apresentado os elementos solicitados no termo de intimação, mas o fundamento fiscal para o indeferimento do pedido foi único, o erro de preenchimento do DACOM, deixando de proceder a qualquer análise dos documentos. Afirma, por fim, que a decisão recorrida deveria ter solicitado diligência para análise do pedido em face das retificações e documentos juntados aos autos, e pede que seja deferido nessa instância de julgamento. Há razões aos argumentos recursais da contribuinte. É inconteste que, na fase instrutória da análise do pleito creditório, a contribuinte foi instada a apresentar os documentos e informações enumeradas no termo de intimação. A solicitação foi cumprida e nenhuma manifestação da autoridade fiscal acerca da suficiência documental ou qual a valoração do seu conteúdo para os fins a que se destinavam. Impende asseverar que, se os autos não estavam suficientemente instruídos, era dever da autoridade fiscal, em face dos fundamentos legais do direito material suscitado e em atenção ao princípio da verdade material, solicitar a complementação dos documentos ou ainda requerer novos elementos de prova. Verifica-se, prima facie, que a instrução probatória exigida não fora de fato satisfeita pela contribuinte em sua completude. Contudo, e em verdade, a autoridade fiscal concentrou seu fundamento de indeferimento unicamente na carência de informações prestadas no DACOM, e nada mencionou acerca da insuficiência documental. Inexiste uma única linha do despacho decisório dedicada à análise do material apresentado em resposta ao termo de intimação para que, motivadamente, fossem refutados ou desmerecidos. E nem se justifique que o prazo judicial de 30 dias para proferir a decisão impediria a análise minuciosa da matéria. A sentença foi explícita ao prever que o termo inicial para a fluência do trimídio dar-se-ia na hipótese da instrução processual necessária a partir do momento em que fora devidamente cumprida pela interessada. O princípio da verdade material avocado pela interessada não se configura salvo-conduto para a inércia do contribuinte, que pretende ter um direito creditório reconhecido pela administração fazendária, mas esse não é o caso dos autos. O pedido for instruído com o uso dos documentos solicitados em termos da intimação e diante da negativa ao seu pleito, providenciou a retificação do DACOM e apresentou em manifestação de conformidade, fazendo-se acompanhado do documento denominado demonstrativo de apuração mensal do PIS e da COFINS, no qual informa as aquisições no mercado interno, discriminando-as entre as tributadas e não tributadas, com o cálculo da proporcionalidade. Tal informação nem ao menos foi veiculada no relatório da DRJ, e tampouco no voto que consignou a ausência total de elementos de prova impondo nos efeitos do artigo 16 do PAF, que trata da preclusão consumativa em desfavor do contribuinte. Não prevalece o entendimento da DRJ de que o DACOM não poderia ter aceito sua retificação, pois a transmissão do PERDECOM não corresponde a um procedimento fiscal, de que trata a IN 903. Nota-se que o parecer normativo COSIT 215 admite a retificação da DCTF após transmissão do PERDECOM, que, por analogia, estende-se ao DACOM, e evidente, desde que acompanhado de provas. Não se corrobora a exatidão dos valores da DACOM retificador apresentado, que, como já explicitado, a LURES carece de comprovação. Contudo, o fato de haver elementos que sustentariam o erro no DACOM original é, no mínimo, situação que deveria ser analisada pela autoridade fiscal anteriormente à aprovação do despacho decisório.
o que importa é a solução da lide com arrimo no princípio da verdade material, e se os valores consignados no DACOM retificado encontram extremos documentos e demais elementos apresentados pela contribuinte na fase instrutória e manifestação de conformidade, os quais não foram apreciados pela autoridade fiscal. Destarte pelas razões expostas assim, entendo que a lide requer retorno à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise do mérito do direito creditório, com base em documentos já apresentados pelo contribuinte, aqueles que, mediante regular intimação, entender necessários a comprovação do saldo credor da contribuição que se pleiteia o ressarcimento no período analisado nesses autos. Como eu disse no começo do relatório, a contribuinte ela obteve provimento judicial para que houvesse análise em 30 dias. Ela foi intimada, ela pedia a prorrogação e acabou cumprindo, mas no final do prazo. E a unidade de origem, ela teve muito pouco tempo para analisar. Mas ela poderia, os 30 dias que foi dado no provimento, era a partir do momento em que tivesse sido satisfeito todas as intimações. Daí resultou que ela simplesmente disse, olha, o erro no DACOM não foi preenchido. E os documentos que foram apresentados sequer foram analisados, por falta de tempo. No meu entender, isso não justifica. Então, por isso, a conversão do julgamento de diligência para que se analise. Então, e tem um time contribuinte para apresentar os documentos de esclarecimento complementares que a autoridade fiscal entender necessários. Proceda a análise do direito creditório com supedâneo na legislação que rege a matéria e com base dos documentos que constam nos autos, os elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis e coletadas pela autoridade fiscal, colacionando-as neste processo. Elabore parecer minucioso e fundamentado quanto à conclusão acerca dos créditos disponíveis e sua suficiência para a concessão do ressarcimento pleiteado. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópia e parecer para que exerça o contraditório. Então, esse é o fato. Do 245 ao 256, exatamente a mesma matéria. Ali é só muda de que PIS, COFINS e períodos. Elcio? Com o relator, só falar uma questão, Paulo, sobre a resolução minha da MRV, eu mandei no grupo daí do WhatsApp um despacho da turma muito parecido. Tá, ok. Se você achar que deva ser aproveitado, tá, eu acompanho. Tá. Leonardo Andrade? Acompanhe, presidente. Lacedo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Mara? Acompanho. Márcio? Acompanho. Pedro? Te acompanho. Então, unanimidade, voto, converteu-se o julgamento em diligência conforme para as providências que eu li no final do voto. Então, esse foi o 245. Como eu disse, até o 256 a mesma decisão. Vamos então agora ao 244. 244 simplesmente é a multa por falta, auto de infração, multa de 50% pelos pedidos de ressarcimento indiferido e compensação não homologada. Eu acho que dispensa, inclusive, a leitura, ela está englobando todos esses processos, né? A base legal da aplicação da multa é o artigo 74, parágrafo 15 e 17, que foram introduzidos pela Lei 12.249 de 2010. A aplicação da multa ela vai depender do resultado desses processos do crédito. Então, direto já lá no dispositivo, o que eu estou propondo? Como os processos de crédito estão sendo baixados em diligência, esse aqui também é para ser convertido em diligência com retorno deste processo à unidade preparadora para que se reproduza neste o teor dos relatórios exarados dos processos tais e após o retorno dos autos para prosseguimento do julgamento neste CARF. Deverá ainda a unidade preparadora observar a permanência do vínculo entre todos os processos mencionados neste voto, de forma a mantê-los apensados. Porque isso aí já era, já constava do voto da DRJ, a pensação de todos os processos.
Então, Elcio no 244. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Leonardo Macedo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Mara. Aqui é que você está mandando trazer o teor dos relatórios ou dos acordos? Os relatórios da diligência. Os relatórios de diligência. Tá, acompanho. Márcio. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho. Então, esse também, por unanimidade de votos, converteu-se no julgamento de diligência, corretor do processo à unidade preparadora, para que reproduza neste o teor dos relatórios exarados nos demais processos de crédito. Bom, então, numa tacada aí, nós julgamos mais, acho que 13 processos. Até à tarde a gente mata a pauta toda. Brincadeira. Item 257. Leonardo Andrade, Geodes Gerenciamento de Fretes do Brasil. Esse nome é conhecido, acho que julgamos uma ou duas reuniões atrás, né? Julgamos, mas são um pouco diferentes, presidente. Ok. Já está na pasta. Sim. O 257 ele é diferente dos demais. Tá. Então vou começar pelo 257. Trato presente sobre a exigência de crédito tributário no valor de R$5.000, a título de multa previsto no artigo 107.4e do Decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833. Relata a fiscalização que apurou ocorrência de infração, não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executaram, previsto no artigo 107, inciso 4, linha E do Decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, regulamentado pelo artigo 728, inciso 4, linha E do Decreto 7.659, porque a autuada deixou de prestar referidas informações no sistema carga, conforme artigo 22 da IN 800/2007, relativo ao conhecimento eletrônico CMBL número final 170 a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com registro extemporâneo dos conhecimentos eletrônicos CES agregados, número tal. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico House em referência em tempo inferior a 48 horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o conhecimento eletrônico MBL final 170 foi incluído em 16 de julho de 2018, às 11 horas, 19 minutos e 14 segundos, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado. Comprova o fato, cópias dos documentos de folhas 35 e 42, Siscomex carga e extratos do conhecimento eletrônico. Regularmente intimado, o autor apresentou impugnação em 14 de maio de 2019. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, tendo sido dispensada de ementa nos termos do artigo 3º, inciso 1 da portaria RFB 2724/2017. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que a nulidade do auto de infração em razão de deficiente instrução e inobservância dos requisitos do artigo 1º e 10 do Decreto 7235. A autoridade fiscal limitou-se a apontar o número do CE mercante, a data da atracação e a data da prestação da informação, sem tecer qualquer consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração. O auto não faz menção às intercorrências registradas no CE genérico master, de modo a comprovar que o atraso no registro das suas informações não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE genérico master. Requereu a juntada dos referidos CE master, o que não foi determinado pelo julgador ACO, que julgou irrelevante para o deslindo feito. O auto, por imperativo legal, deve trazer todos os dados, elementos e informações e estar instruído com todos os documentos comprobatórios da infração, que é cabível a denúncia espontânea, que é agente de cargas, como enquadrado na auto-infração e não o transportador, que deve ser afastada a aplicação do parágrafo 3º do artigo 683 do decreto 6759, atendo-se os julgadores ao disposto do artigo 138 do CTN, e parágrafo 2º do artigo 102 do decreto
3766. Deve ser afastada a sua responsabilidade em decorrência da antecipação da atracação que caracteriza excludente de responsabilidade. O registro foi efetuado com base nas informações constantes do Siscomex. Verifica-se do status de escala do navio, MV-MSC Miline, viagem MM826A, que foram inseridos no Siscomex por parte da Agência de Navegação e Informação da atracação para escala, no Porto de Santos, para o dia 25 de julho de 2018, 20 horas, previsão de atracação, que houve uma antecipação de mais de 19 horas na atracação da embarcação. Se considerada a informação lançada no Siscomex, previsão de atracação, a recorrente cumpriu sua obrigação a tempo, registrando a desconsolidação do CE House, final 932, às 14 horas e 43 minutos do dia 23 de julho de 2018, que devem ser observados os princípios da segurança jurídica e estrita legalidade, que a multa imposta tendo como base a data efetiva da atracação do navio, com base na previsão da atracação única disponibilizada no sistema, a recorrente de boa-fé cumpriu sua obrigação. Sobreveio a antecipação da atracação, do que culminou de forma inesperada, imprevisível e contraditória no atraso da previsão da prestação das informações. A informação lançada no Siscomex, na melhor das hipóteses, na visão do fisco, induziu o contribuinte a erro substancial. Registro do CE mercante de responsabilidade da recorrente foi efetuado de forma intempestiva em virtude única e exclusivamente da antecipação da atracação do veículo transportador. Fato incontroverso no auto. Que é incontroverso que a recorrente nada contribuiu para a antecipação da atracação, prestou informações segundo os dados de escala e atracação constantes no Siscomex. É o relatório. Então, o recurso é tempestivo, reúne os demais pressupostos de admissibilidade e dele, portanto, tomou conhecimento. Em relação à nulidade alegada pela recorrente, deficiente instrução e não observância dos requisitos dos artigos 9 e 10 do Decreto 7235, procede a tese. Eu compreendo que o auto preencheu todos os requisitos legais para a sua lavratura. Eu destaco da decisão recorrida o seguinte excerto: descrição dos fatos constante da peça impositiva, aliado aos documentos juntados às folhas 35 a 42, os quais gozam de presunção de veracidade, são suficientes para demonstrar que a inclusão do referido conhecimento eletrônico ocorreu de forma intempestiva. Portanto, nem a alegada falta de acesso aos extratos do CE Master, nem a alegação de que a autuação foi deficitariamente instruída merece prosperar. Não vislumbramos, assim, qualquer cerceamento do direito de defesa da impugnante. Compreendo que preencheu os requisitos do artigo 142, ela apresentou impugnação e recurso com alegações de mérito que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento. Trago jurisprudência nesse sentido. Então, eu rejeito esta preliminar de nulidade. Da denúncia espontânea, artigo 102, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766. É a aplicação da súmula CARF número 126, tendo que maiores digressões sobre o tema são desnecessárias. Nego o provimento ao recurso no tópico. Da antecipação da atracação, excludente de responsabilidade. Aduzo a recorrente que deve ser afastada a sua responsabilidade em decorrência da antecipação da atracação, o que, em seu entendimento, caracteriza excludente de responsabilidade. A prestação de informação sobre a data e hora da atracação é de responsabilidade do transportador, em conformidade com o dispor no artigo 8º da IN 800, que poderá alterá-la até a data da atracação. Tais dados são inseridos no Siscomex e estão disponíveis para os participantes do processo. Por sua vez, o artigo 22, inciso 2, a linha D, estabelece que o prazo mínimo para a prestação de informação à Receita Federal do Brasil é de 48 horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em Porto Nacional ou que permaneçam a bordo. Do auto de infração saliente. Destaque-se ainda que o conhecimento eletrônico, 1970, foi incluído em 16 de julho de 2018, às 11 horas, 19 minutos e 14 segundos, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado. A atracação do navio depende de vários fatores, tais como condições climáticas marítimas que permitam uma navegação segura dentro da área portuária, e fora também, a disponibilidade de berço, o interesse do armador do navio em agilizar suas operações. Dentro deste contexto, a empresa de navegação ou seu representante, a agência de navegação, insere seus documentos eletrônicos no sistema, tais como a escala eletrônica, o manifesto eletrônico e os respectivos conhecimentos eletrônicos únicos, apresentando tão somente uma previsão de atracação,
que muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo registro de atracação. Com relação ao navio MSC Meline, em sua viagem 826A, constata-se que houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente prevista para 25 de julho de 2018, às 20 horas, conforme extrato da escala juntado aos autos. É importante destacar que o prazo estipulado pelo poder público é prazo mínimo, não há prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção do bem jurídico tutelado pelo Estado, controle aduaneiro de cargas estrangeiras, como se verá melhor mais à frente, sendo necessária a inclusão dos dados pelo transportador em tempo hábil para o efetivo exercício desse controle de interesse público. Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios de portos nacionais, e se essa depende de vários fatores por ocorrer, os transportadores devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes, e jamais deixar para a última hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada. Com efeito, o agente de carga responsável pelo registro do documento genérico o fez em 17 de julho de 2018, às 11 horas, 19 minutos e 14 segundos, deixando livre a desconsolidação a partir de então. Contudo, embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos agregados, a empresa autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando, no caso concreto, a responsabilidade objetiva do responsável para fins de cometimento de infrações à legislação administrativo-tributária. Prossigo eu agora. Da apreciação dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o CE final 932 foi incluído no Siscomex Carga 23 de setembro de 2018, às 14 horas e 43 minutos. A atracação do respectivo navio ocorreu em 25 de julho de 2018, às 0 horas e 32 minutos. O registro do documento genérico foi feito em 16 de julho de 2018. Nesses termos, portanto, havia tempo suficiente para que fosse feito o registro dos documentos agregados, não tendo a recorrente agido de modo tempestivo. Correta a decisão recorrida ao consignar. Por fim de se observar, não existir qualquer previsão normativa acerca da excludente de responsabilidade, nos casos em que ocorre uma antecipação no horário previsto de atracação do navio, ocasionando assim a prestação intempestiva das informações. Cabe lembrar que as infrações aduaneiras são informadas pelo princípio da responsabilidade objetiva, consagrado pelo artigo 673 do Regulamento Aduaneiro. É atribuição das partes do processo manterem-se atualizadas em relação à data e hora da atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações acessórias. Assim, a antecipação do horário da atracação não é causa hábil para justificar o atraso na prestação da informação à fiscalização. Neste sentido, já decidiu o CARF conforme precedente colacionado. Transcrevo o acórdão número 3301003243 de relatoria do conselheiro Marcelo Costa Marques. O CARF possui entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Trago decisões. Ademais, compreendo que o fato de a atracação ter sido antecipada não caracteriza a ocorrência de caso fortuito de força maior capaz de ser considerado como excludente de responsabilidade. Diante do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento do recurso voluntário. Ok, esse é o... Peraí que eu fugi lá da pauta. Ele tem 257. 257, que é final 2019-83, GOS de gerenciamento. Elcio? Aqui, apesar de não concordar com a súmula, acompanho o relator. Estou obrigado a seguir. Okay. Leonardo Macedo? Acompanho o relator, presidente. Laércio. 1 minuto. 1 minuto, presidente, só. Esse aqui é um caso bem atípico.
Eu vou acompanhar pelas conclusões esse. Ok. Mara? Acompanho o relator. Márcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade arguída e, no mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Laércio acompanhou o relator pelas conclusões. 258. Só um momento, presidente, está abrindo aqui o arquivo. Que é o processo final 2013-60. São diferentes, conselheiro Leonardo? São semelhantes. Ah, são semelhantes. O resultado é o mesmo para os três. As alegações são as mesmas, as alegações de defesa. Posso iniciar, presidente? Pode. Trata o presidente procede à infração contra a empresa, mediante o qual exigido contribuinte, multa no valor de R$5.000, referente à multa administrativa pela não prestação na forma e prazo estabelecidos de informação sobre a carga e operações que executaram na condição de agente de carga, na forma prevista no artigo 105.4, linha E, do decreto 3766. O autuado na condição de agente de carga, o desconsolidador, teria prestado as informações da carga no sistema Siscomex Manta a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. A carga encomenda, objeto do termo de entrada, número final 3153, dígito 6, chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão em 1º de abril de 2008, 5 horas e 13 minutos, através do voo 442, em um volume correspondente ao conhecimento genérico, final 7400, tendo a empresa Geodes como consignatário da carga. A instrução normativa 102 disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, estabelecendo que o controle será processado através do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, Trânsito e do Armazenamento, MANTA, que constitui parte do Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX. Não obstante a chegada do veículo transportador ter sido registrado em 1º de abril de 2008, as informações da carga somente foram fornecidas em 25 de abril de 2008, portanto, muito além das 2 horas de registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, determinados no artigo 8º da IN 102/94, incidindo na penalidade previsto no artigo 107, inciso 4, linha E, do decreto 3766. Ciente da autuação, apresentou impugnação. A decisão recorrida julgou improcedente, sendo dispensada de emenda, nos termos da portaria 1364 de 2004. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, com as seguintes alegações. No caso do HAWB, objeto de infração, lavrado no bojo do processo, o lançamento das informações do sistema MANTA é de responsabilidade do transportador aéreo. No transporte aéreo, a desconsolidação e atribuição do transportador aéreo. A autoridade fiscal não tomou cuidado de verificar a qual empresa se encontrava consignados ao conhecimento master e de quem era a responsabilidade pela desconsolidação e prestação de informações. Por força da Instrução Normativa 102, é de responsabilidade da companhia aérea a prestação da informação. Houve alteração no artigo 8º da IN 102/94, com a inclusão do parágrafo 2º, determinado pela IN 1479, para confirmar a responsabilidade exclusiva do transportador pela informação de desconsolidação de carga no MANTA. A autoridade fiscal limitou-se a apontar a intempestividade da prestação de informações, sem, no entanto, fundamentar o liame e justificar sua responsabilidade pela prestação das informações. É nulo o auto, por ser deficiente em instrução e por inobservância dos requisitos do decreto 7235, que é cabível a denúncia espontânea, que é agente de cargas, como enquadrado no auto de infração e no transportador, que deve ser afastado da aplicação do parágrafo 3º do artigo 683 do decreto 6759, atendo-se os julgadores ao dispor no artigo 138 do CTN e no parágrafo 2º do artigo 102 do decreto 3766. É o relatório. Pode provar. Da ausência de responsabilidade do agente de cargas, informações e acesso ao MANTA que são privativas do transportador.
Inicialmente defende a recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação por se tratar de agente de cargas. Não assiste razão ao argumento recursal. O artigo 37, parágrafo 1º do decreto 3766, inclui o agente de cargas como responsável pela prestação das informações referentes à carga transportada sob o controle aduaneiro. Transcrevo. Por sua vez, o artigo 107, inciso 4, alínea E, estabelece, também o transcrevo, os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto da empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga. Veja-se também o que dispõe a IN 102/94. Transcrevo os principais excertos. Na decisão recorrida, eu destaco ali excertos transcritos que conclui que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso ao sistema MANTRA são privativos do transportador. A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de carga é pacífica no CARF, trago precedentes recentes. Então, eu rejeito esta preliminar arguida. Nulidade do auto de infração, deficiente instrução e não observância dos requisitos. De igual modo, eu entendo que o auto foi suficientemente instruído, preencheu todos os requisitos legais inerentes ao lançamento, contribuinte apresentou recurso, impugnação, recurso, defesa de mérito, teve total e pleno conhecimento dos fatos imputados, não houve cerceamento do direito de defesa, também rejeita a preliminar. Com relação à denúncia espontânea, novamente, aplicação da súmula CARF número 126. Maiores digressões sobre o tema são desnecessárias. Então, eu voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar o provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, obrigado. Elcio. Acompanho. É bem na mesma linha do outro, né? A decisão, inclusive, é a mesma. Mas aqui tem antecipação também? Não. Não, aqui não. Então, desculpa. Aqui não tem antecipação. Aqui a informação intempestiva mesmo, ele alega legitimidade passiva, a denúncia espontânea. Aquela coisa de sempre. As alegações de praxe. Leonardo Macedo. Laércio. Acompanho. Com conclusão ou sem conclusão? Pelas conclusões ou não? Não, porque a diferença lá é em relação à antecipação. E como a defesa não veio tão robusta, eu preferi não me manifestar em relação à manifestação ainda. Ainda não concluí um pensamento, então por isso foi pelas conclusões. Aqui acompanho na íntegra o relator. Mara? Acompanho. Márcio? O relator. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade e, no mérito, negou o provimento ao recurso. Esse foi... Sim? São duas preliminares. Rejeitou-se as preliminares arguidas. As preliminares. O anterior era só uma preliminar? O anterior? Tá. Então, rejeitaram-se as preliminares arguidas e, no mérito, negou-se provimento. Rejeitar. Ok, esse é o 258. Vamos ao 259, que é o processo final do 2013-80. (2013-80). Pode começar, Leonardo. Quando estiver pronto. Mas não é igual?
É igual, presidente. Muda o fato, mas as alegações são as mesmas. Tá. Então, 1380 é igual ao anterior. O resultado é o mesmo. Rejeitar as preliminares, são as mesmas preliminares. Também pede, e no mérito ele pede a aplicação da súmula CARF, a denúncia espontânea, mas é a aplicação da súmula CARF 126. Tá. O resultado é o mesmo. Rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento ao recurso. Tá. 260. Idem. Ok. Então, não vou nem colher o voto, porque é a mesma, os votos já foram colhidos. Então, do item 258 é a mesma do 259 e 260. Ok. Próximo processo, 261. Item 261, final 2008-48, Rio Claro Tecnologia, Elcio. Os outros dois finais que faltaram também é igual o último também? Do Leonardo? Sim. Ok. Agora sou eu. Bom, Rio Claro, auto de infração de multa decorrente da prestação de declaração falsa contra a classificação fiscal da mercadoria e da ausência de comprovação da origem nacional, com fundamento no artigo 66, a linha A da Lei 5025, combinado com o artigo 639, o Decreto 4543 e Instrução Normativa 309 de 2003. Na descrição dos fatos do auto de infração constam os seguintes fatos como caracterizadores da infração. Após a formalização do processo administrativo de perdimento das mercadorias, processo final 60, propôs-se a aplicação da multa prevista no artigo 639, inciso 2, alíneas A e B do Decreto 4543. Por meio de ofício, solicitou-se à Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, manifestação a respeito da aplicação da referida multa, vindo o secretário se manifestar favoravelmente. No curso do despacho aduaneiro de exportação, suspeitou-se durante a conferência física das mercadorias descritas nas notas fiscais aí identificadas como monitores, NCM 8471-6072 e gabinetes de metal, NCM 9403-2000, que se tratava, em verdade, de máquinas de videojogo, também conhecida como caça-níqueis, desmontadas. Solicitada a presença da Polícia Federal no recinto alfandegado, confirmaram-se as suspeitas, tendo sido encontrados ainda outros componentes dos caça-níqueis, como teclados para o jogo. O despacho foi interrompido, lavrando-se o correspondente termo de apreensão de mercadoria, em conformidade com os artigos aí do regulamento aduaneiro, bem como no artigo 30 da IN 28 de 2004. Durante a apuração do ilícito, foram apreendidos todos os documentos relativos ao despacho, tais como notas fiscais, conhecimento de transporte internacional e manifesto internacional de carga, nos termos do artigo 450 do Decreto 4544. Deve ser 4543, né? Em toda a documentação, informou-se que se tratava de gabinetes de metal classificados na NCM 9403-2000, outros móveis de metal, sendo verificado que a classificação fiscal correta era 9504-3000, cuja nota explicativa abrange os jogos de vídeo, utilizados com receptor de televisão ou de tela incorporada, e os outros jogos de azar ou de habilidade, com visualizador display eletrônico. O artifício de alterar a classificação fiscal da mercadoria é normalmente utilizado para se obter o registro de exportação junto à SESEX, para posteriormente se registrar a declaração de exportação na Receita Federal, viabilizando assim a exportação dos equipamentos cuja importação e circulação são proibidos no território nacional. Posteriormente, a fim de se confirmar a origem dos equipamentos, solicitou-se à Polícia Federal a realização de perícia, tendo sido informado pelo perito que, apesar de não terem sido localizados os programas que possibilitassem o funcionamento dos equipamentos como caça-níquel ou vídeo bingo, o que podia ser facilmente instalado no Brasil ou no exterior, constatou-se que os produtos analisados possuíam todos os aspectos externos característicos de máquinas eletrônicas programáveis do tipo caça-níquel
não tendo sido observadas quaisquer indicações de origem e ou fabricação dos gabinetes examinados, salvo em relação aos monitores que continham indicações de fabricação nacional e estrangeira, tendo como origem, exemplificativamente, a Coreia e o México. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração, aduzindo: no ano de 95, encontrava-se vigente a Lei Zico, que permitia a exploração dos jogos de bingos e similares no Brasil, revogada pela Lei Pelé, que passou a proibir tão somente a colocação das máquinas de jogos eletrônicos em salas de bingo permanente, mas reconheceu implicitamente a produção e a comercialização de equipamentos para jogos eletrônicos. Obtivera junto aos órgãos competentes licença para a fabricação dos referidos equipamentos, sendo que até 31 de dezembro de 2001, data em que restaram revogados os artigos 59 e 81 da Lei 9.615, ele exerceu regularmente sua atividade produtiva, vindo a realizar, após a proibição de exploração do jogo no país, com empresas estabelecidas no exterior, negócios de compra e venda de partes e peças dos equipamentos. Na tentativa de concretizar o negócio, deu início ao despacho de exportação de 45 monitores e 45 gabinetes de metais, preparados para receber o conjunto de CPU, placa MB, processador, cooler, memória, fonte, jumper, placa de rede, placa de vídeo e placa de som, e se transformaram em máquinas de diversão, mercadorias essas que restaram apreendidas pela fiscalização, apesar de não ter havido classificação fiscal incorreta, uma vez que a exportação era de partes e peças desacompanhadas da CPU, inexistência de hardware e de software. Inexistência de fraude e exportação. Inaplicabilidade da Instrução Normativa 309, dado não se tratar de mercadorias estrangeiras proibidas ou atentatórias à moral, aos bons costumes, à saúde e à ordem pública, e, por conseguinte, causadores de dano ao erário. E não existiu importação de máquinas programadas para jogos de azar, pois todas elas foram fabricadas pelo próprio impugnante no ano de 2001, cujas partes, peças e acessórios haviam sido adquiridos no mercado interno, conforme notas fiscais anexas. O fato concreto praticado pelo impugnante não se subsumiu à regra de incidência estabelecida na legislação, não estando as máquinas, portanto, sujeitas à pena de perdimento. Junto à manifestação de conformidade, contribuiu encarregou aos autos cópia do relatório de ensaio elaborado pelo Unicamp e de 7 notas fiscais de aquisição de gabinete, suporte, base do teclado, etc. O acordo da RJ em que se negou provimento à impugnação restou emendado da seguinte forma: o julgador de primeira instância ressaltou que o fato de a mercadoria estar incompleta não significava que se tratasse apenas de partes e peças, pois a ausência de CPU, hardware, e do programa de computador, software, não retirava da mercadoria a descrição e a classificação de caça-níqueis, ainda que incompletos, devendo ser classificado na mesma NCM da máquina. Cientificada a decisão de primeira instância, em 20 de setembro de 2016, contribuiu interpor os recursos em 8 de 8 de 2016, requereu o cancelamento da multa, repisando os argumentos de defesa, sendo destacada a inexistência de importação dos produtos que seriam exportados, partes, peças e acessórios, monitores e gabinetes, que pudesse caracterizar a existência de fraude. É o relatório. Seguindo. Sim. Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa decorrente da prestação de declaração falsa quanto à classificação fiscal da mercadoria e da ausência de comprovação da origem nacional. Consultada a Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, essa, a partir dos dados apurados pela fiscalização, manifestou-se favoravelmente ao lançamento de ofício sobre documento. Referidos dispositivos legais, assim dispõe. Aí está aí o artigo 66 da Lei 5025, o Decreto 4543 e a Instrução Normativa 309 de 2003. Considerando os dispositivos supra, constata-se que a penalidade consistente na multa de 50% do valor da mercadoria decorre da existência de fraude na exportação por identificação e classificação fiscal equivocadas dos produtos que o recorrente pretendia exportar, dentre os quais monitores importados do México e da Coreia. O recorrente se contrapõe ao lançamento alegando que realizava, após a proibição de exploração do jogo no país, negócio de compra e venda de partes e peças de equipamento por ele produzidos ou adquiridos no mercado interno com empresa estabelecida no exterior, que tais operações não configuravam fraude. No entanto, conforme demonstrado pela fiscalização, a Polícia Federal realizou perícia nos produtos apreendidos e concluiu que, apesar de não terem sido localizados os programas que possibilitassem o funcionamento dos equipamentos, o que podia ser facilmente instalado no Brasil ou no exterior, tratava-se de equipamentos que possuíam todos os aspectos externos característicos de máquinas eletrônicas programáveis do tipo caça-níquel,
alguns deles de origem não identificada, havendo monitores que continham indicações de fabricação nacional e estrangeira, tendo como origem, dentre outros países, a Coreia e o México. Essa constatação, refugada pelo recorrente, mas sem comprovação, uma vez que ele trouxe aos autos apenas 7 notas fiscais relativas a aquisições de partes e peças no mercado interno ocorridas no período de 2001 a 2005, acarretou a fundamentação do lançamento também com base no IE 309 de 2003, em que se estipula a aplicação da pena de perdimento a máquinas de caça-níqueis importadas e suas partes e peças, fato esse que põe por terra os argumentos do recorrente quanto à alegada fundamentação equivocada. Argumenta ainda o recorrente que, conforme demonstrado no laudo da Unicamp, ele era fabricante das máquinas para jogos eletrônicos, máquinas essas devidamente certificadas pelo laboratório de alta tensão da universidade, o que denota inexistir importação de tais equipamentos. Contudo, o denominado relatório de ensaio da Unicamp abrange apenas uma única máquina identificada como máquina de vídeo bingo, número de série tal, um número de série específico, né? E modelo Vegas Bingo. Enquanto que, na perícia realizada pela Polícia Federal, constatou-se que a exportação pretendia abrangia, além de monitores importados do México e da Coreia, gabinetes de metal, caça-níqueis desmontados, outros componentes de caça-níqueis, como teclados para o jogo. Na manifestação de conformidade, o recorrente havia informado que todas as máquinas apreendidas foram fabricadas pela própria impugnante no ano de 2001, sendo que as 7 notas fiscais por ele carregadas aos autos, conforme acima informado, abrangem partes e peças adquiridas no período de 2001 e 2005, evidenciando mais um elemento que fragiliza a defesa do recorrente. Com base em toda a documentação apreendida, notas fiscais, conhecimento de transporte internacional e manifesto internacional de carga, a fiscalização constatou que os produtos que o recorrente pretendia exportar encontravam-se classificados erradamente, pois ao invés de gabinetes de metal classificados como outros móveis de metal, NCM 9403-2000, tratava-se de partes de máquinas de jogos de azar, classificadas em NCM 9504-3000, cuja nota explicativa abrangia os jogos de vídeo, utilizados com receptor de televisão ou de tela incorporada, e os outros jogos de azar ou de habilidade, como visualizador e display eletrônico. De acordo com as fotografias dos referidos produtos, anexas ao termo de apreensão e ao laudo da Polícia Federal, verificam-se muitas características dos produtos indicando tratar-se de máquinas de caça-níquel, ainda que desacompanhadas da CPU. Informou a fiscalização que o artifício de alterar a classificação fiscal da mercadoria era utilizado por alguns exportadores para obter o registro de exportação junto ao SESEX e, posteriormente, a declaração de exportação, viabilizando a exportação dos produtos cuja importação e circulação eram proibidas no território nacional. O recorrente se contrapõe mais uma vez, reafirmando a inexistência de fraude à exportação, pois, segundo ele, os produtos que ele pretendia exportar só se transformavam em máquinas de diversão após a instalação da CPU, cuja classificação fiscal devia se dar tendo-se em conta o fato de se tratar apenas de partes e peças. Contudo, valendo-se do mesmo argumento utilizado pela fiscalização acima apontada, a nota explicativa da NCM 943000 prevê que, nesse código, devem ser classificadas as máquinas de jogos de azar, e conforme atestado pela Polícia Federal, os produtos periciados possuíam todos os aspectos estéticos característicos de máquinas eletrônicas programáveis do tipo caça-níquel. De acordo com a regra 2A da interpretação do sistema harmonizado, qualquer referência ao artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente no estado em que se encontra as características essenciais do artigo completo ou acabado. Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Nunca tinha visto essa situação na exportação. Na exportação. O comum é na importação, né? Na importação eu já passei por, já vi muita coisa. E para onde se pretendia exportar? Eu procurei aqui, não achei. Você tem a informação? Não foi destacado essa informação, não. Tá. México, né? Não? Ele não falou que era para o México? Não. Algumas partes foram importadas. Algumas partes, peças fabricadas na Coreia e no México. Ok. Certo. Pronto para votar, Leonardo? Acompanho o relator. Leonardo Macedo? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Laércio? Mara? Acompanho. Márcio? Claro, voto. Acompanhando o relator. Pedro? Presidente, eu estudo a matéria faz um tempo aí. Eu quero olhar com mais calma, vista, por gentileza. Tá, vamos anotar aqui.
Vista para o conselheiro Pedro. O relator voltou para negar provimento. E acompanharam o relator todos os conselheiros que antecederam o Pedro. Neste ponto, houve pedido de vista. Então, esse é o item 261 da pauta. Gente, são praticamente 10 para meio-dia. A menos que seja muitíssimo rápido o 262. Eu vou olhar aqui se é tranquilo, só um minuto. Mas eu acho que a gente podia encerrar. O Elcio tem essa questão de viajar, né? Temos que dispensar. E a gente o que está faltando é multa por erro na classificação fiscal, mas eu estou dando provimento. Mas classificação fiscal sempre. A Mara me alertou aqui, com muita razão, deixar processos de classificação para final, processos aduaneiros para o final é um pouco complicado. Então, por isso que eu peço a vocês sempre, no envio da planilha com cópia para mim, informe, isso aqui é classificação fiscal, é complicado, não é complicado, algo assim. Tá? Por mim a gente encerra aqui. Sim, por mim também. Tá de muito bom tamanho, eram muitos processos, tiveram as sustentações orais, que atrasa, tivemos processos complicados, mas mesmo assim acho que ainda foi proveitoso, cansativo, mas eu acho que conseguimos fazer um bom trabalho, né? Então eu agradeço a participação de todos, inclusive do nosso apoio, a Val. Val, então, por favor, julgamos até o 261. No 261 ele saiu em vista. Ficou faltando 262 e 263. Pode encerrar a gravação.